Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu venho aqui trazer para vocês um assunto muito importante mesmo. Vocês aqui conhecem aquela fábula da cigarra e da formiga? Pois é. Eu tive a oportunidade de participar de um evento que fala justamente, sobre essa questão da cigarra e da formiga. E eu vou resumir rapidamente essa fábula. A fábula ela fala dessa questão, da preparação, de abertura e de fechamento de ciclos, de renovação e de preparação. E aí você vai me perguntar assim, Verusca, o que isso tem a ver com a adaptação escolar? Tudo. Tudo, gente. Sabe por quê? Porque quando a gente descobre que a gente está grávida, a gente entra em um novo ciclo na nossa vida, A gente entra num ciclo que eu posso dizer que é do inverno, Você se retrai mais, você se olha mais, você se percebe mais, olha para dentro, sente que tem uma vida vibrando ali dentro de você, que tem uma energia diferente no seu corpo, E que em 9 meses essa vida que você está gerando dentro de você, vai sair, Desse lugar quentinho, desse lugar acolhedor, desse lugar flexível, Porque esse lugar, onde é a nossa barriga, Onde é o nosso segundo chakra, como dizem os reikianos, É um lugar muito acolhedor e existe uma flexibilidade gigantesca ali. E nesse momento, é o momento, que as mães, elas estão se preparando. Sim, elas entraram no momento de se retrair, entrar para dentro de si, se perceber esse movimento, Que o corpo muda, o humor muda, Tudo muda. Existe uma modificação muito grande, não só por dentro quanto por fora. Muda o cabelo, muda o corpo já não corresponde a certos movimentos, Você fica mais quietinha, mais cansada, você tende a pensar, e agora? Quando ele sair, quando o meu bebê sair de dentro do meu corpo, como vai ser? Porque a primeira conexão estabelecida já foi feita. O primeiro grupo social do seu bebê é você, mãe. É o seu bebê e você. É a primeira interação que acontece. É dentro da barriga, é dentro do útero que ele sente as suas emoções, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas preocupações, as suas ansiedades. E você, mãe, também sente. Quando ele chuta, quando ele se espreguiça, quando ele fica quietinho, quando ele adormece, um se comunica com o outro. Quando ele escuta a voz de alguém, ele se manifesta, alguém que está chegando, opa, tem alguém chegando, eu conheço essa voz, e vai todo para um lado, ou então vai todo para o outro. E eu estou trazendo aqui para vocês hoje, a grande importância que é o nosso primeiro grupo social. O primeiro grupo social do bebê é a família. E por que eu trouxe a fábula da cigarra e da formiga? Que é nesse primeiro período, o pré-natal, digamos assim, antes do bebê nascer,
que a mãe e o seu bebê estão se preparando, estão lá no inverno, se preparando para o verão que está por vir, né? Vai fechar o ciclo do inverno e vai abrir o ciclo do verão, o ciclo da luz, o ciclo do sol, o ciclo da vida, que quando ele sair do útero, lá no útero tá tudo quentinho, tá tudo escurinho, não tem luz ali, mas tem vida, tem vibração, tem energia. E quando ele sair da barriga da mãe, vai vir aquela claridade, aquela luz. E assim como a mãe, ele fechou o ciclo do inverno, né? E abriu o ciclo do verão. Abriu um novo ciclo. Opa, eu estou num lugar diferente. Eu estou num lugar mágico. Eu estou num lugar onde... Que mundo é esse? O que me espera aqui fora? Quem é essa pessoa que está olhando para mim? Quem são essas pessoas que estão em volta de mim? E aí, a mãe, que é a primeira mediadora desse bebê, vai começar a nomear essas sensações, vai começar a nomear esses sentimentos, vai começar a nomear esse mundo que está aqui fora, né? E o bebê gradativamente vai aprendendo com essa mãe, vai aprendendo no momento de uma amamentação, de uma alimentação, no momento que é colocado para dormir, no momento que é apresentado para alguém, porque ele percebe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô, quem é a avó, escutando aquilo que ele escutou na barriga, as diferentes vozes, os diferentes toques. Quantas vezes a barriga da mamãe grávida não foi tocada? Pensa que o bebê não percebe? Percebe? São diferentes vozes, diferentes emoções, diferentes tonalidades, diferentes vibrações, diferentes toques. E ele está se preparando para um novo ciclo, para uma nova estação, uma estação de conhecimento. E a família, ela é responsável por esse novo momento. Então, é muito importante que não somente a mãe, mas a família, de uma forma geral, se prepare para essa nova chegada, a chegada desse bebê tão desejado, né? Tão querido, tão amado, que foi tão curtido dentro daquela barriga, né? E para isso, essa família, ela precisa estar organizada, ela precisa estar alinhada, ela precisa ter consciência do que ela pode fazer. E se ela não tiver, como vai ser? Peçam ajuda. É sempre muito bem-vindo de alguém mais experiente, de um avô, de uma irmã mais velha, de uma avó, de uma tia, de um primo, de um profissional da área de educação, um médico, um pediatra, uma ginecologista. Pedir informações para saber o que fazer com um bebê tão pequeno que chegou nesse mundo, né? Muitas das vezes nós lemos inúmeros livros, mas a aprendizagem, claro que aprendemos muito com os livros, mas não está somente nos livros. A aprendizagem está na vivência, está no dia a dia, porque cada bebê é único, é singular, né? Então, mesmo você tendo o seu segundo, terceiro ou quarto filho, o quinto vai vir de uma forma diferente, vai vir com questões diferentes. E você, mãe, vai estar ali com uma pessoa diferente. E você, mãe, mesmo sendo mãe de 4 filhos, vai ser uma mãe diferente. Então, como ser a melhor mãe? Você vai dar o seu melhor, o melhor que você puder, né? Você vai ser a melhor mediadora. E por isso é muito importante estar estabelecido dentro desse núcleo familiar essa questão da socialização, né? Desse primeiro grupo social.
de estipular muito bem as regras, os limites em relação ao horário de sono, em relação ao horário de alimentação, né? Em relação a passeios, as visitas, sinalizar mesmo, né? O que o seu bebê dá conta, o que o seu bebê não dá conta, né? Porque nem todo bebê tem essa flexibilidade de receber várias visitas ao mesmo tempo. Tem bebês que são mais seletivos mesmo, né? E a gente precisa entender e compreender isso e sinalizar sem medo e sem culpa para quem vem vir ver o seu bebê. Então, o primeiro grupo social, ele é a base, ele é a raiz para todo o crescimento e para todo o amadurecimento do crescimento desse bebê, do crescimento global dele, porque uma vez o amadurecimento dele nesse grupo social bem estabelecido, os limites bem claros, as regras bem organizadas em relação à rotina, à estrutura, ela vai fazer toda a diferença quando esse bebê ele for para a escola. Porque na escola, a rotina escolar é diferente da rotina de dentro de casa. Mas se a educadora tiver o conhecimento de como ocorre essa rotina dentro de casa, vai acontecer um encontro o mais aproximado possível para que essa adaptação ocorra de forma leve, de forma tranquila. Porque o primeiro grupo social, que é a família, vai fazer uma transferência para o educador. O educador, a escola, vai ser um outro grupo social que o bebê vai estar sendo inserido. E lá, ele não vai ser o eu bebê. A minha casa, a minha cama, o meu colo, a minha comida, a minha mãe, o meu brinquedo, o meu soninho no escuro. Não. Lá na escola, ele vai estar sendo inserido em um outro grupo social, né? Vão ter os amigos. Como se relacionar com essas crianças que estão aqui junto comigo? Nossa, como me posicionar, né? E aí vai despertar nesse bebê a iniciativa de interagir, de socializar, de trocar, de esperar o momento certo dele, de realizar as atividades, de se aproximar dos seus amigos, de poder sinalizar para o seu educador algum desejo, algum desagrado, né? De conseguir verbalizar, seja através de palavras simples, de balbucios, algumas frases curtinhas ou até mesmo pela linguagem corporal, quando esticar o bracinho e pedir um colinho, ou quando fizer uma carinha de chorinho, né, e sinalizar que algo está desagradando, ele vai começar a se relacionar, ele vai começar a ser um eu diferente de casa, porque em casa no que faz pá, é quase que o gênio da lâmpada. Seu pedido é atendido. Por quê? Porque a mãe, o pai, a avó e o vô não querem, né, que seu bebê chore de forma alguma. Assim como os educadores também não querem que o bebê que está chegando chegue e tenha algum tipo de trauma, que sinta algum tipo de medo. Esse bebê é acolhido, mas para que esse bebê seja acolhido, é importante esse educador saber como é feito esse trabalho em casa. Quando ele chora, é porque tem fome? O que você faz? Quando tem sede, ele verbaliza, aponta para a água? Qual a sua postura? Para que seja aproximado na escola. E além de ser aproximado, o educador possa dar um up para que ele possa dar
mais, porque a gente sempre pede mais um pouquinho, porque a gente acredita que ele possa dar mais um pouquinho. E mesmo a gente não pedindo, ele consegue isso fazendo as suas relações interpessoais, o seu desenvolvimento socioemocional, né? Ele começa a se relacionar com esse outro que está à sua volta. No que o outro senta para brincar, ele se aproxima desse outro e senta para brincar. No que o outro levanta e vai em busca de outro brinquedo, de outro lugar, ele levanta e vai em busca desse outro. Epa, peraí, se ele levantou, deve ter alguma coisa interessante acontecendo por ali. E aí você vai falar assim, mas Verusca, e quanto aos conflitos? Como é que eles se resolvem? Depende muito, né? Parte muito do adulto, né? Da parte escolar, olhar, observar e ajudar a mediar tanto quem agrediu quanto quem foi agredido, seja por mordidas, puxões de orelha, puxões de cabelo, empurrões, porque é muito comum isso acontecer, porque é na escola que a criança ela começa a ter noção do seu corpo. O seu corpo ganha um outro espaço. É um espaço diferente do espaço que ele tinha no útero da mãe, do que ele tinha dentro de casa e do que ele vai ter dentro de sala de aula. Na sala de aula, ele vai ter que se olhar, né? Ele vai ter que se perceber enquanto um ser que anda, que fala, que se movimenta, que tem ações e que suas ações trazem reações para que ele possa se relacionar. E é muito comum acontecerem esbarrões, né? No que ele passa correndo para pegar um brinquedo, acaba esbarrando, derrubando um amigo, sem querer, né? Ele está conhecendo o corpo dele. É o momento que ele está se expressando e ele volta para levantar aquele amigo. Ele volta e faz um carinho na cabeça daquele amigo, ele tira aquele amigo do chão, né? Ou às vezes não. Se eles querem o mesmo brinquedo, eles vão disputar pelo mesmo brinquedo. E aí você vai falar, mas e aí, como é que acontece essa disputa? A gente tenta mediar da melhor forma possível, oferecendo trocas, né? Não um em favor ao outro, mas objetos onde eles podem trocar. Vamos brincar um pouquinho com esse e você com aquele e depois vocês trocam? O mesmo deve ser feito em casa, né? No que o bebê chorou, por exemplo, pega uma bola, joga para o alto, aí você fala, não joga, joga a bola de novo, aí você fala, não joga, joga a bola de novo. Você vai pegar a bola, você vai guardar essa bolinha e vai oferecer um outro objeto para ele. E fazer ele entender, compreender através da sua ação que naquele momento ele não está sabendo brincar de bola, mas vai oferecer um livro, uma massinha, um boneco, até ele compreender a regra do jogo, né? Porque a regra do jogo precisa ficar clara para ele. E é somente na socialização em casa e na escola que ele vai conseguir dar conta disso, dar conta dessas trocas, dar conta da compreensão desses comandos. E aí você vai me perguntar, mas como se faz essa construção de regras? É gradativo. Você pede uma coisa de cada vez. Por quê? Porque ele está construindo uma linha de raciocínio, né? Ele está internalizando, ele está assimilando, ele está acomodando aquilo que está lhe sendo solicitado. Então ele organiza no cérebro dele. E quando ele organiza no cérebro dele, né? Ele cria um pensamento. Uma coisa é você ter um pensamento, outra coisa é você executar a ação desse pensamento. Olha quanta coisa precisa ser trabalhada para que esse bebê dê conta desse tipo de socialização, desse tipo de troca, de se relacionar nesse novo grupo, né?
quando você pede para esperar e ele senta, ele observa que os outros estão esperando, gradativamente ele vai passar a sentar. Quando você chama o seu bebê para fazer um determinado movimento e ele vem, ele compreendeu que ele tem o nome dele, tem a identidade dele e que é a hora dele se levantar e agir, tanto com a família, quanto com os amigos da escola, quanto para a escola. E como se faz isso? Através das brincadeiras. Brincar é aprender. E é através da brincadeira que a regra ela é clara, ela é estabelecida. Vou citar um exemplo. Por exemplo, aquela música do Elefante é Pesado, por isso não pode pular, então foi chamar o Luizinho para pular no seu lugar. O Luizinho vai escutar o nome dele, vai se levantar, vai pular e vai sentar de novo. Então, ele entendeu, ele ouviu, ele percebeu o movimento do grupo, ele se reconheceu pelo seu nome, pela sua identidade, ele executou o movimento que foi solicitado pelo educador, e esse é um tipo de brincadeira que pode ser realizado em casa também, né? E ele executou essa ação. A regra, ele entendeu a regra do jogo, que é uma regra simples. Quando eu escutar o meu nome, eu vou executar a ação. E aí, gradativamente, não só a família, como os educadores, vão introduzindo novas regras, né? Sempre trazendo, né? Tendo esse cuidado, essa preocupação de trazer algo não completamente novo. O novo vem sempre depois de algo conhecido, porque se você sempre traz um desafio atrás do outro para crianças dessa faixa etária, elas vão se frustrar. E o que vai acontecer? Elas não vão querer arriscar. Elas vão falar, eu não consigo fazer, eu não vou fazer, vou continuar sentada aonde eu estou. Então, é muito importante fazer um resgate nessa memória, né? Porque dentro das brincadeiras a gente trabalha com essa questão do pensamento, da imaginação e das memórias, né? Da memória que ele tem dentro dele de como foi uma brincadeira e como uma brincadeira, né, prepara para outra, né? São regras simples que aos poucos você vai introduzindo novas regras e isso vale não somente para as brincadeiras, como sentar para se alimentar, deitar para dormir, esperar os adultos conversarem. Quantas vezes vocês já não foram interrompidos, né? Pai, mãe, ou por algum amigo, pelo seu filho, querendo atenção imediata naquele momento. Vocês vão perceber que com algum tempinho na escola, a criança ela já consegue ter esse tempo de espera, esse tempo de, opa, peraí, alguém precisa terminar uma ação para que eu possa dar início à minha ação. E isso fala de um respeito, né? Um respeito ao próximo. Isso é muito importante. Fala não só da regra, mas fala da percepção. Fala da organização de um pensamento lógico, matemático. Fala da questão do tempo que ele tem, né? Para que ele possa perceber isso. E isso a gente consegue como? Através da rotina. É um trabalho de formiguinha, é gradativo, é um ciclo, outro ciclo, um ciclo, outro ciclo. Eles abrem e fecham, eles abrem e eles fecham, porque eles precisam deles. Por isso que é importante não pular etapas. As etapas elas andam agarradinhas, amarradinhas. É uma engrenagem, elas precisam umas das outras, para que elas possam ser preparadas para a próxima fase. Ninguém passa numa fase de videogame sem ter passado por uma anterior, né? Pode até passar em relação ao desenvolvimento,
mas lá na frente, bem lá na frente, alguma questão da linguagem vai ficar, alguma questão da motricidade fina vai ficar, alguma questão da motricidade ampla vai ficar. E o mais preocupante, alguma questão da parte socioemocional vai ficar. Porque nós somos corpo, mente, movimento, energia, né? Nós somos seres completos, inteiros. Então, é por isso que a BNCC, ela pega vários eixos de formação, como o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, cores, traços e formas, né? Pensamento, imaginação. São só alguns que eu estou citando para vocês, para que vocês possam ver que é tudo construído de acordo com essa nossa faixa etária. Existe um propósito, né? Existe um estudo para que seja trabalhado da melhor forma possível, para que esse trabalho ocorra de uma forma leve, segura, tranquila. E é muito importante que vocês, pais, tenham acesso a esse material. Eu coloquei para vocês aí, depois vocês procurem nos destaques, a BNCC que fala um pouquinho da faixa etária e o que cada criança consegue fazer dentro de cada eixo, né? E aí você vai falar, você vai chegar lá, vai ler e vai falar assim, Verusca, meu filho não consegue fazer isso ainda. Calma, cada um tem o seu tempo. Tem criança que é mais verbal, tem criança que é mais corporal. Isso vai depender muito. E aí você vai falar, nossa, será que ele tem algum problema em alguma determinada área? Não podemos fechar diagnóstico algum. Nós podemos sim observar. E no que observar, importantíssimo, a mãe sinalizar para a escola e a escola sinalizar para a família. Porque o quanto antes a família perceber alguma coisa e o quanto antes a escola perceber alguma coisa e ocorrer essa troca, lá na frente a gente vai conseguir construir, costurar um caminho diferente para essa criança, né? Porque é no olhar, é nessa troca de olhares, é nessa observação, né, que a gente consegue perceber e formar diferentes cidadãos, né? Por isso a minha escolha é pela prevenção, pela saúde, pela escola, né? Como eu já disse num vídeo anterior. Porque quando você percebe alguma coisa muito cedo e cada vez mais a gente consegue perceber, lá na frente é menos dolorido e tem um custo menor, né? Então, quando a gente traz essas trocas para vocês, é justamente no sentido do crescer junto. Nós estamos crescendo juntos, né? Porque assim, eu também, né? Os educadores também começam a compreender o grupo social que está chegando para ele. Porque a criança, ela não vem sozinha. A criança, ela vem com um grupo social e ela vem com uma história. E a gente precisa ouvir essa história, né? Assim como o familiar precisa ouvir a história desse educador, dessa pessoa que está com seu filho, recebendo seu filho. Conhecer a escola, conhecer a filosofia, se ela se enquadra perfeitamente com os seus desejos, né? Com as suas características, porque quando destoa muito, é algo a se pensar, é nesse lugar mesmo que eu quero ficar, né? Então a gente tem que ter sempre muita clareza, muita transparência, né? E isso fala muito em relação à questão da nossa socialização, das nossas trocas, dos nossos vínculos, dos nossos grupos sociais, né? Então, essa é uma sugestão que eu deixo para vocês. Pense no seu grupo social, pense no primeiro grupo social do seu filho. Traga essas informações para o educador que está recebendo e que juntos, um grupo social vai se agregar ao outro e vai se formar um único, para que a gente possa fazer o melhor para as nossas crianças. Combinado? Um grande beijo para vocês, espero vocês
no próximo vídeo.